Os efeitos da reincidência duram para sempre? Ou seja, os efeitos da reincidência são perpétuos? Meu nome é Kleber Pinho, professor e mentor para concursos. Fique comigo nesse podcast para você tirar essa dúvida. Então vamos lá, os efeitos negativos da reincidência duram para sempre? A resposta é um sonoro não, pelo fato que o artigo 64, inciso 1 do nosso Código Penal, reformado em 84, estabeleceu um período depurador de 5 anos. Nesse sentido, após a extinção da pena, se o sujeito não surgir a ele nenhuma condenação no período de 5 anos, ele será considerado primário. Então, extinguiu a pena, tem um período de 5 anos. A doutrina chama esse período depurador. Ultrapassado esses 5 anos, ele será considerado primário, se caso sobrevier uma condenação pós 5 anos. É como se fosse mais ou menos assim. Vou te dar um exemplo. Mané, ele comete o crime de furto. E termina de cumprir a pena em 2020. Bacana? Vamos datar. 2 de fevereiro de 2020. Em 2 de fevereiro de 2025, ele cometeu outro crime. Bacana? No julgamento desse segundo crime, Mané, ele não poderá ser considerado reincidente porque já se passaram mais de 5 anos, desde a data que terminou de cumprir a pena pelo primeiro crime. Ok? Tranquilo? Assim, após o prazo de 5 anos, Mané não pode mais ser considerado reincidente. Bacana? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, essa condenação que ele cumpriu anteriormente poderá ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. Veja, ele não é considerado reincidente, mas esses crimes anteriores, ou seja, esse crime que ele cometer depois do período de 5 anos, a condenação que sobrevier vai ser contado aquela pena que ele cumpriu como maus antecedentes no passado. Ou seja, no exemplo do Mané, aquele crime que ele terminou de cumprir a pena em 2010 será contado como maus antecedentes. Esse é o atual posicionamento do STJ, e o STF tinha posicionamento contrário, mas agora ele adotou esse entendimento com o julgamento do recurso extraordinário 593-818 de Santa Catarina, com a relatoria do ministro Roberto Barroso, que foi julgado, inclusive, em 17 de agosto de 2020. Na emenda, trouxe a seguinte decisão, o seguinte pensamento da turma. Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal da prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Então, nós temos o seguinte raciocínio, que para a reincidência, o Brasil segue a teoria da temporariedade. E para os maus antecedentes, acolhe o sistema da perpetuidade. Bacana? Então, independentemente, o cara foi condenado, transitou julgado a pena, ele começou a execução da pena, cumpriu a sua pena, passa-se o período de 5 anos, ele volta a ser primário. Bacana? Beleza. Mas, mesmo assim, se ele cometeu um novo crime depois desse período de 5 anos, poderá ser contado o primeiro crime que ele cumpriu como maus antecedentes. O Brasil adota, então, para a reincidência, o sistema da temporariedade e para os maus antecedentes, o sistema da perpetuidade. Tá? Só um detalhe final, que teve um julgamento de um habeas corpus, que inclusive foi da relatoria do ministro Gilmar Mendes, e foi mencionado nesse julgamento desse habeas corpus, inclusive o direito ao esquecimento embutido ao direito penal nessa seara, nesse conjunto, nessa análise da perpetuidade dos maus antecedentes. Um julgado bacana no HC 126-315 da segunda turma do STF. Deixa uma próxima situação, a gente faz um novo podcast só sobre esse julgado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.